Fala, meu amigo, fala, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Hoje é o canal do Lula e hoje nós iremos conversar um pouquinho mais sobre essa política e as notícias deste Natal, desta semana de Natal. Nós vimos que o Jair Messias Presidiário, como chama o querido José, do Portal do José, vimos que ele saiu da prisão momentaneamente para o hospital, onde passaria por uma cirurgia. Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, que de fato ele já passou por essa cirurgia e nós vamos ver aqui os relatos sobre isso. Mas antes de vermos o vídeo de hoje, quero pedir a você que se inscreva no canal. Nós temos uma meta de chegarmos até o final do ano que vem a pelo menos 20 mil inscritos. E eu conto com você para alcançarmos essa meta. Ano que vem vai ser um ano espetacular. Eleições para presidente da República, ou eleições para renovar o parlamento brasileiro, os deputados, os senadores, as câmaras de vereadores, não, as casas legislativas, né, de deputados estaduais, né, as assembleias legislativas, melhor dizendo, nos estados. Então vamos, os governadores também, é claro. Então será um ano político muito importante para o Brasil. E será muito importante que a sociedade brasileira adquira cada vez mais consciência política, aquilo que de fato ela quer para o país. Ela quer um governo de direita? Por que ela quer um governo de direita? Ah, porque ela quer privatizar as empresas? Ah, porque ela quer que seus filhos não tenham direito, por exemplo, a uma escola pública, que as escolas sejam privatizadas, hospitais privatizados, as UPAs privatizadas, que a ambulância seja privatizada. Então, se ela quer viver numa sociedade dessa, ela tem toda a coerência de votar na direita. Se ela quer o contrário, ela quer um governo de esquerda, um parlamento de esquerda, precisará votar no Lula para presidente, em deputados federais de esquerda, pessoal, e senadores também de esquerda, assim como governadores e deputados estaduais. Bom, mas o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje traz aqui uma reportagem a respeito da cirurgia do inelegível Jair Messias Bolsonaro presidiário. Vou trazer o vídeo e a gente vai conversar um pouco sobre ele no final. Lá diante do déficit, tá? O hospital onde está internado o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia para retirada, para correção da hérnia inguinal bilateral, tem dos dois lados. É uma coisa relativamente simples, mas que pode incomodar bastante, principalmente na idade que está o Jair Bolsonaro. O meu sogro já convive há algum tempo, ele não gosta de hospital, não gosta de cirurgia e ele vai levando. Então a gente imagina assim, poxa, então dá para levar, não precisa de cirurgia, não, incomoda pra caramba, incomoda bastante. E houve a opção nesse momento para a cirurgia em Jair Bolsonaro, que demorou 3 horas e meia. E ele já está no quarto nesse momento, né, Tulio? Oi, Lucas, mais uma vez, boa tarde a você e a todo mundo que está com a gente no Brasil. Gente, exatamente, já está no quarto, o sedativo já saiu, já passou, ele está comunicando, está conversando. Neste momento, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro, vereador pela cidade do Rio de Janeiro, eles estão lá dentro acompanhando o ex-presidente. O procedimento foi considerado um sucesso pela equipe médica, durou um pouco mais de 3 horas para correção desse quadro de hérnia, também conhecido como hérnia de virilha, né, dos dois lados. E é um procedimento relativamente simples, como você disse, mas o Bolsonaro ele já passou por outras 7, havia passado por outras 7 cirurgias, então a situação dele é um pouco mais complicada por conta de todo este histórico que começou lá em 2018 por conta da facada. Mas e agora, a partir daqui? Provavelmente amanhã ele já começa a fisioterapia, deve ficar internado de 5 a 7 dias. Ele pode passar por um novo procedimento, não cirúrgico, mas é um procedimento numa veia que o médico explicou para a gente, que é uma espécie de anestesia para aliviar o quadro de soluço. A hérnia nada tem a ver com os soluços que Bolsonaro tem durante todo o dia. Então, talvez na segunda ele passe por um procedimento que não deve estender o período de internação dele. Claro, a gente vai ficar acompanhando. O boletim médico de hoje deve sair daqui mais ou menos 30 minutos, viu, Lucas?
Essa questão da hérnia, com uma certa idade, qualquer cirurgia é bastante complicada. Eu vou repetir, hérnia incomoda bastante. Às vezes o cara vai fazer força, a gente costuma usar a expressão pulou para fora, né? Porque é uma fragilidade ali da parede, às vezes no abdômen, às vezes um pouco mais embaixo, nesse caso na virilha, e acaba saltando aquilo que está lá dentro, vem para fora, forma uma bola ali, né? Uma bolha, e é preciso fazer essa correção mesmo, porque pode se agravar. Aí no primeiro momento não é grave, mas se aquilo pula para fora, normalmente as pessoas empurram de volta para dentro, mas se não consegue fazer isso, pode se tornar algo bastante grave. Por isso, o orientado é sempre fazer a cirurgia como fez Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando, o Túlio Amanso está lá junto com a imprensa, encontrou uma sombrinha, porque está um calor danado também em Brasília, como está no resto do país. Pois é, pessoal, a gente vai deixar rolando aqui ainda, isso aqui, mas a gente vai falando aqui um pouquinho sobre essa cirurgia, não? Como ele disse, não era algo grave, mas eu sempre tenho dito aqui, eu não tenho, eu não tenho nenhum tipo de sentimento, tipo, vai morrer, vai sofrer, nada disso. Eu entendo que todas as pessoas precisam realmente passar irão passar por dificuldades, por obstáculos, às vezes de saúde, às vezes emocional, saúde física, emocional, espiritual, financeira, mas o caso do Jair Messias Bolsonaro presidiário é um caso, como disse o repórter, um caso de histórico já, um histórico de cirurgias, a 8ª cirurgia nos últimos anos. E assim, eu só desejo que ele se recupere bem, com saúde e volte para sua cela lá de 12x12, se eu não me engano, é 2x2, 4x4, eu não sei. Parece carro de carro automóvel, né? Mas, pessoal, só para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, para você ver como a vida ela dá voltas, né? Ela gira, ela capota, como diz alguns. Nós, sempre que a palavra ela tem muito poder, né? A palavra ela tem muito poder. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Nós vimos que o Eduardo Bolsonaro, certa vez, falou agora há pouco, meses atrás, de que o Alexandre de Moraes iria ver que ele tinha aquele negócio lá, roxo, né? Aquela coisa toda. E agora a gente ouve o jornalista lá, o apresentador e o repórter falar que é uma hérnia como é que é? Da virilha, como ele diz. Então eu fico imaginando assim, o filho fala alguma coisa para o Alexandre de Moraes e o pai chega com essa hérnia na virilha. É de fato algo que incomoda, mas eu vou ser bem honesto com vocês. O que eu penso, como eu já disse, que ele volte para a cela, para o quarto, a prisão dele onde ele está, que tenha saúde. Eu não desejo que ele tenha soluços, nada disso não. Mas existe algo, pessoal, que é a vida ela cobra, né? E a filosofia chama isso de karma, né? A filosofia chama de karma. Quando você faz algo, segundo a filosofia, existe uma corrente da filosofia que ela é reencarnicista, né? Então alguns, que não é o meu caso, mas alguns creem na reencarnação e dizem que quando você faz mal em algum lugar, você vai receber o tratamento adequado daquilo que você fez em algum momento. E eu entendo que o Jair Bolsonaro, o pai hoje, ele está passando por algumas coisas que tem muito a ver com as suas próprias decisões. Tem muito a ver, na minha opinião, com a forma como ele geriu a pandemia, com a forma como ele tratou as pessoas que não eram poderosas na época que ele era presidente da República, mandando calar a boca, mulheres, usando de violência psicológica, chamando a repórter de burra, né? Vamos voltar aqui à nossa telinha, chamando a repórter de burra, dizendo que queria mesmo era bater no, no repórter. Então, assim, ele é uma pessoa que, se ele estivesse como presidente da República, ele não estaria assim, tá? Ele estaria dando ordens, mandando calar a boca. Então, é uma pessoa que está quieto por circunstâncias, porque está sem o poder na mão. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre a cartinha que ele, segundo Flávio Bolsonaro, ele, o pai, assinou. A cartinha indicando ele, o filho, para ser o candidato a presidente da República no próximo ano. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Aqui o canal é do Lula, foco no fato. E uma outra coisa, temos uma meta, hein? Vou lembrar sempre a você da nossa meta. 20 mil inscritos até o final do ano que vem. Temos um ano inteiro para sairmos de 4
para 20 mil. Será 4 vezes mais do que alcançamos até agora. Um grande abraço para você, saudações, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!